Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Amém? Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Até aí a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar na meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós estamos encerrando, hoje essa campanha de oração que nós começamos por 2 semanas, e vários foram os motivos de oração ao Senhor, mas com certeza nós não oramos pedindo um carro novo, e nem uma mansão, porque tem muitas outras coisas importantes na nossa vida que nós precisamos. E eu vou dizer aos irmãos, mais importante do que um carro novo, mais importante do que uma mansão, são as coisas relacionadas às nossas necessidades espirituais. Também pedimos ao Senhor, durante as nossas orações, as necessidades materiais também que nós precisamos no nosso dia a dia. Não há pecado nenhum nisso. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre essa oração, que é a oração do Pai Nosso. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, Ele fez isso em resposta ao pedido de um discípulo. Os discípulos de João havia ensinado aos seus discípulos como orar. E um dos discípulos chega até o Senhor Jesus, um discípulo de Jesus, fala assim: ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar. E então o Senhor Jesus trouxe como ensinamento de oração a oração do Pai Nosso. Só que tem uma coisa que às vezes passa desapercebido por muitos que leem a palavra do Senhor e que estudam até mesmo a respeito da oração do Pai Nosso. São as coisas que o Senhor Jesus ensinou antes de ensinar a oração do Pai Nosso, e que são de extrema relevância para a nossa vida cristã. E uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou se encontra no versículo de número 5 desse mesmo capítulo que nós lemos. E o Senhor Jesus, Ele ensina que nós não devemos ser como os hipócritas. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos: não sejam como os hipócritas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. E eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa que eles já receberam, que era o que eles estavam buscando, que era o que? Ser visto pelos homens, o aplauso e o reconhecimento dos homens. E então o Senhor Jesus começa a falar dessa necessidade, que os discípulos não poderiam ser como os hipócritas. E quando ele traz esta referência, ele usa como exemplo a figura dos judeus religiosos do seu tempo, que faziam exatamente isso, que eram hipócritas. E Jesus combateu constantemente a hipocrisia dos religiosos do seu tempo, e que buscava sempre ser visto pelos homens, sempre a recompensa do homem, sempre a glória do homem. Então Jesus começa, antes de tudo, a falar: não sejam como os hipócritas, não procurem a glória e o reconhecimento humano. E aí ele vai falar logo em seguida: vá para o seu quarto e ore em segredo, e o seu pai
que vê em segredo, que conhece o que é dito em segredo, ouvirá a vossa oração e recompensará cada um de vós. Ao contrário daqueles que gostariam de ser vistos, os discípulos são ensinados a buscar um período de isolamento, de oração no particular. Essa é a oração individual, é aquela oração que eu, que você, que nós fazemos no nosso quarto, num canto, num lugar onde ninguém vê e ninguém está ouvindo, mas o Senhor vê e o Senhor conhece e está atento às nossas orações. O Senhor não queria dizer que também não pudesse ter ou existir oração pública, não era esse o problema. O Senhor estava aqui combatendo a hipocrisia, o propósito que aqueles religiosos estavam fazendo aquilo, e não a necessidade em si de orar em público, porque também a Bíblia ensina a oração em comunidade, oração em público. Isso aconteceu diversas vezes. Outra coisa muito importante que o Senhor ensina se encontra no versículo de número 7. O versículo de número 7 fala: não repitam frases vazias. Olha que coisa, não repitam frases vazias. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção em cada detalhe dessa mensagem, para os irmãos não perderem aquilo que o Senhor quer nos instruir nesta noite. Não tirem conclusões precipitadas com aquilo que os irmãos vão ouvir. O intuito nosso aqui não é ofender ninguém, mas é trazer o ensino da palavra de Deus para que nós, conhecendo a vontade do Senhor, possamos colocar em prática esta vontade e glorificar ao Senhor. O versículo de número 7 diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então o Senhor, a princípio, ele usou algo negativo que estava no contexto judaico, dos religiosos do seu tempo, dos judeus, a hipocrisia. E agora ele vai usar algo negativo que estava no contexto dos pagãos, dos gentios, que era aquela ideia equivocada de achar que por muito repetir as palavras ou as frases, eles seriam ouvidos pela força da palavra, mas que isso não deveria ser assim na vida dos seus discípulos e na vida dos cristãos. A versão, as frases vazias, na versão revista e corrigida, aparecem vãs repetições no lugar de frases vazias. Vãs repetições, por quê? Porque essas repetições não querem dizer nada e não produzem nada. Na versão Ave Maria, que é uma Bíblia católica, se encontra assim: não multipliqueis as palavras como os pagãos, porque os pagãos julgam que serão ouvidos pelas forças das palavras. Não os imiteis. Às vezes, por não compreenderem a palavra do Senhor, ou por deixarem de lado tal ensino tão relevante que o Senhor Jesus antecipou ao ensinar o que ele viria ensinar depois, que é o Pai Nosso. É comum às vezes as pessoas pegarem talvez uma palavra, por exemplo, o nome Jesus, e repetir diversas vezes o nome Jesus, ou uma frase, ou até mesmo a oração por completo, e repetir diversas vezes esta oração,
pensando que por muito repetir essa oração, a sua oração será ouvida, quando na verdade o Senhor Jesus vem dizer que essa prática não deveria ser copiada pelos cristãos, que a maneira com que o Senhor atende às nossas orações não são pelas repetições das palavras ou das frases, que muitas das vezes se tornam algo mecânico, algo vazio, não expressa o sentimento real da alma humana naquele momento, e a oração precisa expressar o que a alma humana naquele momento está sentindo diante do pecado, diante dos seus problemas e diante do Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno. É isso que o Senhor Jesus queria ensinar. O que faz a oração ser ouvida é a fé, irmãos. Tiago, no capítulo 1, ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, o que faz o Senhor ouvir a nossa oração é a expressão de fé diante de Deus, naquilo que nós colocamos diante do Senhor. A oração do Pai Nosso não deveria ser orada sem ser compreendida. E aqui eu quero dizer para os irmãos que não há nenhum problema em orar a oração do Pai Nosso. Alguns cristãos, alguns evangélicos, eu não oro a oração do Pai Nosso porque a oração foi tida como oração modelo. De fato, a oração foi dada pelo Senhor como oração modelo, mas não quer dizer que eu não possa orar a oração do Pai Nosso tal qual ela se encontra registrada aqui, desde que eu compreenda o que de fato significa a oração do Pai Nosso, e a minha alma está inteiramente voltada para cada expressão naquele momento diante de Deus com fé, não há problema nenhum. Então nós precisamos entender o que é a oração do Pai Nosso. O Senhor começa a ensinar que a oração deve ser direcionada ao Pai Celeste. Saber que nós estamos diante do Pai. Para quem é pai, para quem é mãe, entende perfeitamente o que é isso. Quando um filho chega e pede alguma coisa, um filho jamais chega diante de um pai, de uma mãe, exigindo alguma coisa, porque o filho não tem direito de exigir do pai e da mãe qualquer coisa, mas ele pede porque ele sabe que o pai e a mãe o ama, ele sabe que o pai e a mãe tem e vai dar aquilo que ele precisa. E a questão é, nem sempre o pai ou a mãe vai dar aquilo que o filho pede. E nós precisamos entender isso, porque às vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor e o Senhor não nos dá, não significa que Ele não ouviu a nossa oração, mas pode ser que talvez não seja aquilo que nós precisamos de fato, e talvez aquilo não seria algo bom para nós. Então, aproximar diante do Senhor, entendendo que Ele como Pai sabe do que nós precisamos, e Ele como Pai ama as nossas vidas e com certeza nos dará o bem que nós precisamos. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 11, nós encontramos: vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo,
você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aproximar diante do Senhor, sabendo de quem nós estamos aproximando, no trono do Pai Celestial, e que tem prazer em abençoar as nossas vidas. Se nós, como pais, pecadores que somos, temos o prazer de abençoar os nossos filhos, de dar presente aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E eu quero aproveitar esse momento aqui para contar uma experiência que eu tive com o Senhor nesse versículo citado. Uma certa vez eu estava orando ao Senhor e de repente o Senhor começou a querer me usar em línguas estranhas, e eu comecei a ficar em dúvida se aquilo era de Deus mesmo, se não era de Deus, o que estava acontecendo comigo naquele momento. O temor vem, né? E eu pedi ao Senhor: fala comigo, Senhor, isso é do Senhor mesmo? E eu abri a palavra, e quando eu abri a palavra saiu nesse versículo: se vocês são maus, são pecadores, dão boas dádivas aos vossos filhos, qual o pai que vai dar escorpião para quem pede, para o filho que pede ovo? Ou vai dar uma cobra para um filho que pede peixe? Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedir. Naquele momento o meu coração ficou em paz, a minha alma em paz, numa certeza de que o que eu estava recebendo vinha do Pai Celestial, estava recebendo vinha de Deus, e vinha para a bênção, para a minha vida e para a vida da comunidade. Então essa é uma coisa importante, saber como nós estamos aproximando. Tem pessoas que chegam diante de Deus em oração exigindo de Deus alguma coisa. Meus irmãos, isso não pode, não deve ser de forma nenhuma. É um equívoco, é uma afronta. Não temos o direito de exigir de Deus nada. O que recebemos de Deus, recebemos pela graça maravilhosa dele. É simplesmente isso, graça de Deus. Se não merecemos nada, como podemos achar que temos o direito de exigir alguma coisa de Deus? O Senhor Jesus continua ensinando no Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Mas o que dizer isso, pastor? O que significa essa expressão, santificado seja o teu nome? Às vezes nós falamos, oramos o Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: o nome do Senhor é santo, e ele tem que ser reconhecido como santo. Ele não pode ser profanado, ele não pode ser tratado como algo comum nessa vida, ou como qualquer coisa. Deus é santo e merece que aquele que se aproxima dele entenda que está se aproximando diante de um Deus santo, e o temor é fundamental, é necessário na vida daquele que está orando a Deus. Temor é outra coisa fundamental na oração. Temor. Reconheceu que o Senhor é santo e tratá-lo da maneira que deve ser tratado. Venha o teu reino é outra expressão que o Senhor traz para nós nessa oração. Venha o teu reino. Vir o teu reino é desejar que a vontade de Deus, ela de fato aconteça na nossa vida, em nós e através de nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. É desejar que de fato o reino de Deus desça para a terra, através da minha vida, através da comunidade, que nós possamos como seres humanos viver de fato o reino de Deus, dentro da vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus aqui na terra. Buscar o reino de Deus é desejar viver intimidade com Deus. Buscar o reino de Deus é estreitar os laços de intimidade com Deus,
e com seu reino. Devemos desejar que Deus opere no coração dos homens para que eles tornem sensíveis. Buscar o reino de Deus é desejar que Deus possa abrir o coração dos homens para que eles possam de fato desejar a presença de Deus e a sua vontade, porque a vontade do Senhor é a melhor vontade. Alguém quer demonstrar que tenha fé? Tenha coragem de dizer na sua oração: seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é a melhor, porque nós achamos que, às vezes nós temos medo de dizer: Senhor, faça a tua vontade, porque nós achamos que Deus vai fazer uma vontade que é ruim para nós. Não, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, e a vontade dEle é e será sempre a melhor vontade para a minha vida e para a sua vida. Quando orar ao Senhor, lembra-se, a vontade do Senhor é a melhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando nós oramos isso no Pai Nosso, nós estamos reconhecendo que Deus é o provedor, que a nossa vida está na mão dEle, o sustento da nossa vida está na mão de Deus. Se Ele quiser, é Ele quem opera. O Senhor não desampara aquele que confia nele. Às vezes podemos viver momentos de crises financeiras, pessoa fica desempregada. Tivemos um momento difícil, período de pandemia, quantas pessoas enfrentaram situações difíceis, mas o servo de Deus, em qualquer circunstância, ele pode crer: existe um Deus que é provedor, e esse Deus provedor não desamparará aquele que nele confia. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia não é o pão de todos os dias, é o pão de cada dia. Ou seja, o Senhor está querendo dizer que nós não podemos ser ambiciosos, desejar coisas elevadas, mas contentar com as humildes. É isso que a palavra do Senhor nos ensina como servo do Senhor. Tem gente, quando eu falei lá no início, nós não oramos para adquirir mansões, nós não oramos para adquirir um carro novo. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra de Deus como cristãos a contentar com as coisas humildes. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 16, diz assim: sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Conselho de Paulo, Romanos, no capítulo 12, versículo 16. É assim que tem que ser. Preparando a mensagem, eu encontrei algo maravilhoso eu nem conhecia, mas é um devocional diário que se encontra na internet. E o que eu encontrei, um pensamento interessante ali naquele devocional. Abre aspas, diz assim: aquele que muito quer, nada tem. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las e depois sofrer com o sentimento de incapacidade e frustração. Muitas vezes buscamos a glória e o reconhecimento para nós mesmos, mas não é essa recomendação bíblica. Deus quer que estejamos satisfeitos com as coisas humildes, e caso Ele achar que convém, nos dará as coisas grandes para que o seu nome seja glorificado. Fecha aspas. Maravilhoso esse pensamento.
Porque a frustração vem porque as pessoas foram ensinadas a desejar coisas altas, ambicionar coisas altas, a correr atrás de coisas altas, e muitas das vezes elas não conseguem. Quando elas não conseguem, elas ficam frustradas e começam a se sentir incapazes. Não é isso? Mas aquele que aprende com a palavra de Deus a contentar com as coisas humildes evitam essas frustrações, porque sempre serão gratos a Deus. Gratos a Deus pelo lar que tem. Pode não ser uma casa tão boa assim, mas tem gente que não tem uma casa para morar. Talvez a sua casa é humilde, é de telha, de amianto, são uns pequenos cômodos. Talvez os telhados não estão tão bons assim, tem algumas goteiras, mas se alegra. Tem gente que dorme na rua porque não tem onde dormir, dorme debaixo dos viadutos porque não tem onde dormir. Contentai com as coisas humildes que o Senhor tem nos dado. Se Ele quiser, Ele nos dará coisas também maiores. É isso que o Pai Nosso ensina. E aqui nós vamos chegar à parte do perdão, né? E é interessante isso, porque, veja bem, a parte do pão de cada dia, o Senhor está falando da providência para o corpo físico, a providência para o físico, o pão de cada dia. Mas quando Ele fala do perdão, Ele está falando de providência para a alma. É a grande necessidade do homem, e eu vou dizer, é a maior necessidade do homem, é o perdão para a sua alma. E nós não podemos esquecer que o homem por completo, ele é corpo, alma. Não vamos entrar aqui na questão da dicotomia ou da tricotomia, mas certo é que o homem tem a parte imaterial e a parte material, e Deus cuida do homem por completo. Na oração Ele está ensinando que nós devemos buscar para a nossa necessidade física, mas também para a nossa necessidade da alma. Assim como nós perdoamos, oração fala assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas, ou perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é sério, irmãos. Se as pessoas soubessem quanto é sério o que está registrado na oração do Pai Nosso, não saía repetindo a oração do Pai Nosso de qualquer maneira. Porque quando chega nessa parte, Senhor, perdoa os meus pecados, como eu perdoo aquele que me ofende. E a questão é, você já aprendeu a perdoar? Nós estamos realmente perdoando aqueles que têm ofendido as nossas vidas? O versículo 14 diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. E encerra a oração: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Se tem uma coisa que nós temos que lidar com ela, é a chamada tentação. A ação do mal está à nossa volta, tentando nos atingir, tentando nos derrubar, armando laço constantemente. E eu quero ler o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 12 e 15. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam
E esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então a tentação, ela está na natureza humana, na natureza pecaminosa do homem. A tentação está em nós e não em Deus, e nós precisamos de Deus para que Deus possa nos dar força para vencer as tentações e para nos livrar dos ataques do maligno. Nós vamos chegar ao final dessa mensagem, e ao mesmo tempo ao final desse culto, e eu quero aqui encerrar essa mensagem com uma oração coletiva. E eu quero encerrar essa mensagem, e eu vou orar aqui uma oração, irmãos, que eu encontrei exatamente naquele site do devocional diário. Mas eu quero orar essa oração aqui, encerrando. Eu quero que os irmãos acompanhem, repitam as palavras com fé no coração. Não vamos fazer dessa oração uma repetição mecânica de palavras vazias, mas vamos expressar o que nós queremos de Deus, a partir do que nós ouvimos hoje, com relação à oração do Pai Nosso. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Estamos diante do Pai Celestial. Estamos diante do Senhor, que conhece as nossas estruturas, que conhece a nossa vida. Portanto, vamos orar ao Pai, vamos expressar com fé cada palavra que será dita aqui, que os irmãos possam repetir comigo. Pai maravilhoso, ensina-me a estar satisfeito com o que possuo, com a vida que o Senhor me deu, com o lugar que o Senhor me colocou. Ensina-me a não buscar a glória para mim mesmo. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, termos coração humilde e reconhecermos ao Senhor, Deus provedor. É Ele que tem que crescer e nós diminuímos a cada dia, para que a glória seja para Ele. Vamos cantar um louvor. Os irmãos podem sentar.